Cara, se você não se preparar para o evento Tirano, você pode perder a chance de pegar um Dragão Supremo. Hoje eu vou estar mostrando exatamente o que você precisa fazer para garantir o seu. Bora analisar os novos dragões, ver se vale a pena usar algum deles. E principalmente, tem dicas para você mandar bem no tabuleiro desde o primeiro dia, porque é justamente no começo que muita gente aí sai atrás. Então simbora, meus amigos, para o vídeo de hoje. Mais uma ilha limpa, ou quase limpa. E agora é o seguinte, cara, a próxima ilha vai ter que esperar um pouquinho, mas o motivo eu explico aí no próximo vídeo, porque tem coisa muito mais importante vindo aí. Bora falar do evento Tirano, porque eu não quero ver, ninguém saindo desse evento sem Dragão Supremo, beleza? Amanhã, sexta-feira, começa o Tabuleiro do Dragão. E esse aqui é aquele tipo de evento que, se você jogar errado, você se dá mal, meu camarada. Não pode deixar de completar as tarefas, porque lá no final isso pode custar bem caro, e bem caro significa perder o Dragão Supremo. Nesse evento existem dois caminhos. O primeiro é o caminho da sorte, que é basicamente você encontra todas as peças nos baús lendários, ou consegue tudo lá no carinha da oferta de negócios. Só que a gente sabe como a sorte funciona, né? Às vezes ela aparece, às vezes simplesmente não vem por nada. Então entra o segundo caminho, que é o caminho da estratégia, e aqui é onde você aumenta muito as chances de sucesso aí no evento. Primeira coisa, no tabuleiro foque em abrir 4 baús lendários por volta sempre. Fechou uma volta, 4 baús lendários, 2 voltas, 8 baús, e assim segue. Segunda coisa, isso é muito importante também, completou as tarefas iniciais? Beleza, cara, abriu a tarefa extra? Completa ela e para, não faz mais nada, meu amigo. Espera resetar e repete o processo. Fazendo isso, você vai acumulando pedras, que é o que vai te dar vantagem no tabuleiro. E aqui, vai mais uma dica. Passou de 25 mil pedras, pode gastar, cara. Mas não tudo, tá? Guarda pelo menos umas 5 mil pra usar quando as tarefas reiniciarem. O que eu recomendo é seguir sempre o segundo caminho. Se a sorte aparecer, perfeito. Mas se não aparecer, beleza. Você não vai estar dependendo dela para ganhar o Dragão Supremo. Seguindo isso aqui, é muito difícil você não sair desse evento com o Dragão Supremo e o Dragão do Problemas em dobro. Falando no Dragão Supremo que vai estar no tabuleiro, que é o Dragão Curantes, cara, agora a pergunta é, ele é bom? Sim, é um bom dragão, mas você precisa saber onde usar. Para completar o trio, funciona muito bem. Agora, para ser o seu dragão principal, aquele que você vai focar em evoluir primeiro, aí eu já não o recomendo tanto. Só vale a pena, se for o único Supremo que você conseguir no evento. Fora isso, tem opções melhores para carregar sua conta no começo. Cara, o ideal é que seu dragão principal tenha ataque em área para limpar os inimigos aí mais rápido, ajudar também algumas tarefas da masmorra sem fundo. Que tenha pelo menos elementos mais úteis para masmorra sem fundo, porque aí você evolui melhor em todos os modos do jogo. O próximo Dragão Supremo é o Dragão Guardião, coisa linda, gostei muito dele, mas pra mim é o pior dragão desse evento aí, cara. Se eu precisasse de um dragão principal, esse aqui seria a minha última escolha. E o motivo é simples, vento e metal, são elementos aí que não agilizam as batalhas e não ajudam muito na masmorra sem fundo. Então, pra carregar a conta, acaba ficando bem atrás aí dos outros. O próximo é o Dragão Alucinor, esse aqui eu gostei, hein? Já começa a ficar interessante, porque além do elemento vento, ele tem o elemento água. Então já ajuda mais em algumas situações. O problema é que ele não tem dano em área. Isso aí pesa bastante, né? Porque para dragão principal, o ideal é derrotar os inimigos aí mais rápido. Agora, se ele tivesse tirando fogo e água, aí sim estaria perfeito, mas não tem, né? Infelizmente. Mesmo assim, o Alucinor ainda pode ser uma boa opção no altar. Esse daqui, pra mim, já está entre os melhores aí do evento, tirando vento e energia. Eu sei que energia às vezes é meio chato para pegar em 3 adversários, mas em 2, sempre vai funcionar. Então, em combate, ele é muito forte. Pra mim, seria a primeira opção desse evento, só que tem um detalhe muito importante nesse caso. Ele depende do gerador e aí a gente já sabe, tem que gastar. Então, na prática, esse dragãozinho que eu gostei bastante vai lá para o final da lista. Não por ser ruim, né? Mas por ser mais difícil aí de conseguir. O próximo é o Dragão Ahira, e eu vou ser sincero, cara, é um dos mais feios do evento, mas ao mesmo tempo é uma das melhores opções aí para usar como dragão principal.
Tirano, Vento e Fogo. O mais importante, tem dano em área que eu tanto preciso, então em batalha ele resolve. Além disso, é um dragão bem mais acessível aí, já que vai estar no altar. Então, por enquanto, é a minha primeira opção para ser o dragão principal. Agora, pensando em trio aí já muda um pouco. Dependendo aí dos dragões que você tem, os outros aí que eu já falei podem encaixar melhor. Tudo vai depender da estratégia que você vai seguir. Esse outro dragão aqui, cara, pra mim é o mais bonito de todo o evento disparado. É aquele dragão que pra mim, ó, você bate o olho e já quer ter. Só que tem um detalhe, ele custa caro e não é pouco não, tá? Se não fosse por isso, ele brigaria fácil aí pelo primeiro lugar junto com o dragão Ahira. Mas como é pago, acaba ficando lá no final da lista junto com o dragão Vitulin. Não por ser ruim, né? Mas por não ser acessível aí pra maioria. Agora o dragão Tempestas Solis, que vai estar na grade, ele já tem outro probleminha, né? Não tem dano em área e pra mim isso aí pesa bastante, cara. Além do tirano, ele tem sombra e vento, então ele acaba ficando ali próximo do dragão Curantes. Eu coloco um pouco à frente, tá? Por causa da melhor maestria do elemento sombra ser diferente da melhor do elemento planta. Ela não espalha para os outros adversários. Então, no geral, ele fica ali no meio do caminho, não é ruim, mas também não se destaca tanto. O Nostrano, meu amigo, esse aqui, ó, é sem comentários. Pra mim, ó, é um dos piores do evento. Os elementos já não ajudam e pra completar, ainda me fazem um dragão com esse visual, cara. Putz grila, né? Aí complica. Sinceramente, ó, trabalho nota 3. Cara, se tivesse os mesmos elementos, mas fosse um dragão mais bonito, talvez ainda chamasse a atenção de alguém. Mas aí meteram um dragão primitivo e estão chamando ele de Supremo, aí não dá. Daqui a um tempo, ó, essa máscara vai cair e ele vai aparecer como dragão primitivo / lendário. Eu tava esperando bem mais aí desse dragão. Então vamos resumir tudo para não ficar dúvida. Primeiro lugar, dragão Ahira. Segundo lugar, dragão Alucinor. Terceiro lugar, Tempestas Solis e Curantes. Quarto lugar, dragão Guardião. Agora em último lugar, Vitulin e Arisferon, que se não fossem pagos estariam brigando lá no topo da lista junto com o dragão Ahira e o Nostrano. Esse aí nem precisa falar mais nada, né? Dragões Supremos analisados e com relação ao tabuleiro do dragão. Então, cara, se você seguir tudo que eu falei sobre ele, suas chances de pegar o dragão Supremo Curantes aumentam muito. Agora é só se preparar e jogar certo aí desde o primeiro dia, porque esse evento não perdoa erro, tá? Pensa comigo, ó, você tá precisando aí de um dragão supremo, não conseguiu no evento divino e agora também não pega nesse evento tirano. Olha o atraso que isso dá na sua conta, cara. Você vai ter que esperar o próximo evento para tentar de novo. Então, o que eu recomendo? Foca nesse evento porque vale muito a pena. Dragão tirano é forte e ajuda demais na masmorra sem fundo. Agora, falando das tarefas do tabuleiro do dragão, cara, o negócio é bem parecido aí com o evento do castelo. Só que aqui tem uma vantagem, você não vai precisar ficar criando vários dragões demorados e ainda tem a tarefa extra. No evento do Castelo, o Dragão Guerra dava 218 itens naquela tarefa de ter dragões na incubadora. Se continuar assim, é só focar nele. Plantação, simples, vai na castanha azul que não tem erro. Recolher o ouro, tranquilo. Pegar criaturas, tranquilo também. E fazer batalhas, muito tranquilo também. Mas tem um detalhe importante, cara. Se você quer o Dragão Supremo, não fique ocupando a toca de procriação com dragões que demoram muito tempo lá. Isso atrasa demais o seu progresso. E a mesma coisa vale para a incubadora. Se tiver pouco espaço, pior ainda. Agora, se você tiver várias relíquias, toca extra, incubadora liberada, aí sim pode fazer dragões mais demorados. Mas mesmo assim, ó, tenha atenção nisso, tá? No próximo episódio de Começando do Zero em 2026, eu já posso adiantar uma coisa. A conta tá começando a virar de verdade. Tá ficando brava do jeito que eu queria. Meu dragão divino vai ficar muito mais forte e eu vou te mostrar exatamente o que eu tô fazendo pra fazer isso acontecer o mais rápido possível. Então fica ligado porque o próximo episódio vai fazer muita diferença na evolução. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram também, beleza? Pra dar aquela fortalecida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima quinta e boa sorte no evento Tirano. Valeu, galera. Fui! Fui!